Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, é com muita alegria e satisfação que estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra. Desta feita estou dentro de uma embarcação no porto de Santarém. Estamos aguardando a nossa partida de retorno para Macapá, mas quero deixar uma palavra da parte de Deus ao coração da Igreja do Senhor Jesus, que está registrado no livro de Números, capítulo 10, a partir do versículo 1, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Esta é a ordem que Deus deu a Moisés para que ele viesse fazer 2 trombetas de prata. Então eu gostaria de falar sobre as 2 trombetas de prata, é o tema desse ensinamento. O que nós aprendemos com essas 2 trombetas de prata? Primeiro, precisamos entender que as trombetas, elas possuem uma linguagem. E aonde nós vemos isso? No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 8. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 8, nós observamos o apóstolo Paulo ensinando sobre os dons espirituais e dizendo a seguinte expressão: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo está dizendo que a trombeta tem uma linguagem, uma vez que o contexto está sendo falado de línguas estranhas, de falar em línguas, né? E aí Paulo está ensinando sobre que o crente que fala línguas estranhas precisa orar para interpretar, para que a pessoa que ouça possa entender. Então ele dá o exemplo da trombeta. Se a trombeta tocar e o som que sair da trombeta for um som incerto, qual o exército que vai se preparar para a batalha? Nenhum. Mas se ela tocar e a linguagem dessa trombeta, o som dessa trombeta soar nos ouvidos dos soldados do exército, como para se levantar e ficar de prontidão, todo o exército vai se preparar. Então a trombeta, ela tem uma linguagem, e isso é muito importante que a gente entenda aqui, né? A trombeta que Deus queria que Moisés soasse no arraial de Israel tinha um sonido certo, uma linguagem a repassar. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Também nós vemos no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 1, está escrito assim: Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Aqui nesse texto nós vemos Deus levantar o profeta Joel para dizer à nação de Israel que todos deveriam tocar a trombeta, ou melhor, o sentinela deveria tocar a trombeta em Sião, para que o povo de Deus se preparasse para o dia do Senhor, porque o dia do Senhor vem. E dentro da escatologia bíblica, o dia do Senhor é o dia do aparecimento do nosso Jesus, quando ele vai retornar na sua segunda vinda. O dia do Senhor representa o dia da grande tribulação. O dia do Senhor representa o dia da segunda volta do Senhor Jesus. E todos deveriam estar prontos, preparados para esse dia. Por isso que essa trombeta também é sinônimo de que tem que haver a preparação para o arrebatamento, para a nossa subida ao encontro do Senhor nos ares. Nós vemos o apóstolo Paulo também discorrendo sobre essa trombeta na carta, né? E ele envia à igreja de Corinto, carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vemos no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 51, Paulo vai dizer a seguinte expressão: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Perceba
porque eu estou falando para os meus irmãos que a trombeta tem uma linguagem e ela precisa dar sonido certo para que o povo possa se preparar para a batalha. O Joel explica que essa preparação é uma preparação para um dia exclusivo, falando do grande dia do Senhor, o dia em que Jesus virá voltar para levar a sua igreja. E aqui Paulo, no mesmo sentido de Joel, ele vai explicar que a última trombeta vai tocar para fazer com que o povo de Deus vá ao encontro do Senhor nos ares. Onde nós encontramos isso? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vamos para a carta de Tessalonicenses. Abra a Bíblia, irmãos. Medite, leia. Eu sempre peço isso para vocês. Abram, sejamos bereanos. Vamos abrir a palavra para que a palavra de Deus possa então falar conosco. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 16. Assim está escrito na palavra de Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Novamente, recapitulando, essa linha do tempo. 2 trombetas de prata, Deus está ordenando a Moisés para que a faça. Vemos aqui o apóstolo Paulo falando, que essa trombeta ela vai tocar para nos levar ao encontro do Senhor. O profeta Joel, na mesma linha, diz que esse encontro se dará no dia do Senhor, ou seja, no dia em que Jesus voltar. E aí Paulo pega e explica para nós, aos Tessalonicenses, que esse dia que o Senhor Jesus vai voltar é o dia do arrebatamento da igreja. Por isso que é tão importante que a gente entenda a trombeta de Deus, as 2 trombetas de Deus. Então nós vamos agora falar da nossa primeira trombeta. A primeira trombeta de Deus está no versículo de número 3. Vamos voltar lá para Números capítulo 10, me acompanhe novamente. Números capítulo 10, versículo de número 3. Nós vamos ver a primeira trombeta sendo tocada. Diz assim: e quando as tocarem ambas, eram 2 trombetas. Então, quando tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da congregação. Eu já quero explicar para os meus irmãos o que é as 2 trombetas de prata. A trombeta de prata, as trombetas são linguagem, são falas, para que a igreja, como exército de Jesus, entenda, aleluia, o momento em que ela tocar, nós então executarmos segundo aquilo que ela toca. Então ela tem uma linguagem, e essa linguagem, no momento que sai o sonido, sai o som, quem está ouvindo entende essa linguagem e já então se prepara para executar conforme a ordem que está sendo dada, como no exército mesmo, que as trompetas têm uma função primordial na linguagem, de acordo com aquilo que o som sai, pode indicar uma postura de tomada de prontidão, de sentido, e também pode ser uma tomada de partida, de um deslocamento de uma tropa para um outro lugar, de um destino para o outro. E é exatamente isso aqui que vai acontecer aqui no nosso livro de Números. É quando a palavra de Deus vai falar que Moisés vai fazer exatamente aquilo que Deus está falando, está mostrando para nós que a primeira trombeta está dizendo assim: quando as trombetas tocarem juntas, ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Então, muito bem, a primeira trombeta, a finalidade dela ao ser tocada, a linguagem é: congreguem-se, ajuntem-se, reúnam-se, estejam prontos. Essa é a linguagem da primeira trombeta. E essa linguagem, ela fala da pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo é uma dessas trombetas que está sendo soada para que a igreja congregue, se ajunte, se reúna, esteja reunida. É a nossa reunião. Nós precisamos estar unidos. A Bíblia diz, no livro de Salmos 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A segunda trombeta de prata está falando da palavra. É o Espírito e a palavra. Jesus falou: as palavras que eu vos digo, elas são Espírito
e vida. Aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela também fala, ela verbaliza, ela mostra para nós, né, e nos desperta para congregarmos diante do Senhor. E o Espírito e a palavra é um só. Aleluia. Eles estão entrelaçados, juntos. Não há como nós separarmos a palavra do Espírito, porque é uma coisa só. Então, quando essas duas coisas tocam juntas, está indicando que nós devemos nos reunir, nos congregar. Aí nós vemos que a palavra de Deus, ela vai nos revelar, no livro de Atos 2:42, que a igreja precisa viver uma vida de plena comunhão. E para viver em comunhão, nós precisamos realmente perseverar nisso, porque não é só conhecer, saber, entender sobre reunião, mas compreender acima de tudo a necessidade de estarmos juntos, de estarmos reunidos. Quando Jesus, antes de partir para a glória, antes de subir ao céu, ele disse: ficai, Lucas 24:49, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que então os apóstolos, os 11 apóstolos, permaneceram em Jerusalém, orando, e estavam reunidos e estavam juntos. Isto aqui é o que Deus deseja da sua igreja, para que a igreja se fortaleça, né? Porque é bom, é suave que os irmãos vivam em união. É quando desce a bênção de Deus, é quando Deus ordena a bênção para a igreja, é quando a gente está realmente num só sentido, no mesmo parecer, falando uma mesma coisa e sentindo uma mesma coisa. Isso é comunhão. A Bíblia diz: se nós andarmos na luz, em 1 João capítulo 1, verso 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, essa trombeta, quando ela é tocada, as duas juntas, a palavra e o Espírito, o que acontece? A igreja tem que se reunir, tem que se congregar. É por isso que está escrito: quando tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. O que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25, é um texto muito conhecido de cada um de nós. Você já passou por esse texto, mas eu quero reforçar esta palavra, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que vai se aproximando aquele dia. Perceba que a trombeta tem uma finalidade: ela será tocada para que a gente esteja pronto e preparado naquele dia, o dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia do arrebatamento da igreja. Então, por que devemos nos congregar? Para estarmos prontos para esse dia. Quando nós nos congregamos na casa de Deus, nós aprendemos, nós louvamos, nós adoramos. Pelo menos duas coisas acontecem quando nós estamos dentro da casa de Deus. E eu quero que você me ouça com muita atenção. A Bíblia fala no livro dos Salmos, Salmo de número 27, está escrito desta maneira: uma coisa, versículo 4, 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Essa é a primeira coisa. Quando nós estamos nos congregando na casa de Deus, nós contemplamos a formosura do Senhor. Segundo, e aprender no seu templo. A casa de Deus é o local onde nós nos sentamos para aprender a palavra de Deus. Então, quando a trombeta toca para que a gente se reúna, para que a gente veja a glória de Deus, e para que a gente aprenda com o Senhor no seu templo. Porque na casa de Deus tem pão, tem água, para que nós possamos nos saciar. A Bíblia diz que não é só de pão material e físico que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso nós encontramos dentro da casa de Deus, da Betel. Então, amados, essa é a trombeta que toca junto. Quando elas tocam junto, a palavra e o Espírito está dizendo para nós: se congreguem, se congreguem. Não seja como alguns que se acostumaram a abandonar a casa de Deus. Não façam isso, né? A Bíblia diz que Deus usou Joel para dizer para o povo de Israel: não é tempo de vós estar nas vossas casas estucadas, enquanto esta casa, que é a casa de Deus, que é a minha casa, dizia o Senhor, vai ficar deserta. Não, é tempo de nós nos levantarmos e estarmos na casa de Deus.
Para concluirmos, vamos para a segunda trombeta de prata. Está no versículo de número 5. Diz assim: quando retinindo a tocardes novamente, as duas trombetas tocando juntas. Só que agora ela está ecoando. Retinindo quer dizer ecoar, traz aquele eco. Quando elas tocam retinindo, então todos aqueles que já estão congregados em um determinado lugar, que é a igreja, eles partirão. É o momento de romper a marcha. No militarismo nós chamamos romper marcha. É a hora que a igreja vai se deslocar de um lugar e vai para outro. Em outras palavras, a igreja vai sair da terra e vai ao encontro do Senhor nos ares. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Então esse é o momento em que ambas as palavras e o Espírito estarão ecoando. Aleluia. A trombeta vai tocar ecoando, e todos aqueles que servem a Deus em todos os continentes, nos 4 cantos da terra, ouvirão, e vamos partir para encontrar o Senhor nos ares. Eu repito, 1 Coríntios 15, 51 ao 58, quando a trombeta toca, nós vamos partir. E para partir, a Bíblia diz que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, a Bíblia diz: tragada foi a morte na vitória. Aquele dia será o dia da nossa vitória, aonde aquilo que é material, carne e sangue, não vai herdar o reino do céu e vai ser substituída pelo corpo de glória incorruptível, o corpo do Senhor. Esse é o dia da nossa partida. Esse é o dia que a trombeta vai tocar ecoando. Esse é o dia que nós vamos subir ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Igreja do Senhor, prepare-se, esteja pronto, esteja preparado, porque esse dia está para chegar. Nós estamos aguardando Jesus voltar de uma hora para outra. Então nós precisamos nos colocar na presença de Deus, em prontidão para ouvir o toque das duas trombetas de prata. Que Deus te abençoe com esta palavra e que o Espírito de Deus continue falando mais forte ao teu coração. E até a nossa próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir.